Vamos a Brasília agora, o Caian Messina está na linha com a gente. Como eu prometi, Caian, para a gente voltar a esse assunto a respeito da limitação aos ministros da Corte, aos ministros do STF, no que diz respeito às decisões monocráticas, e o fogo cruzado está pegando, hein? Porque agora há pouco no STF, declarações realmente fortes, sobretudo do decano da Corte, Gilmar Mendes, claro, não poderia ser diferente, declarações contrárias à decisão do Senado, não é, Caian? Boa tarde para você. Oi, Fábio, boa tarde a todos. Pois é, né? Torta de climão para dizer o mínimo, né? Já se esperava realmente uma reação do Supremo Tribunal Federal, nas vozes do ministro Barroso, né, o presidente da Corte, e também do decano Gilmar Mendes. Mas eu apurei que realmente no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional, o tom dessa reação realmente foi muito acima do esperado, né? A gente já ouviu ali uma parte das declarações dos dois ministros, mas eu destaco aqui, como você bem ressaltou, a fala, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes, né, o ministro mais antigo da Corte, dizendo que o Supremo vai enfrentar, se necessário, uma vez mais, as investidas desmedidas e inconstitucionais, agora eventualmente provenientes do Poder Legislativo. E aí o ministro diz o seguinte: é preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Essa casa não é composta por covardes, essa casa não é composta por medrosos. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. Ministro Barroso, presidente do STF, foi mais ou menos nessa linha, né? Não no mesmo tom, mas afirmou que é previsível, né, e até intuitivo que o Supremo Tribunal Federal desagrade segmentos políticos, econômicos e sociais importantes, porque ao tribunal não é dado recusar-se a julgar questões difíceis e controvertidas. O pano de fundo disso tudo ontem, claro, foi a aprovação pelo Senado da República de uma proposta de emenda à Constituição que limita os poderes dos ministros, as decisões monocráticas, por exemplo, né, ou seja, de um só ministro e não da Corte inteira, não poderiam não poderiam invalidar decisões, por exemplo, do presidente da República, do presidente da Câmara e também do presidente do Senado. Essa proposta, ela teve realmente muito apoio por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele transformou isso realmente numa bandeira política. Já me disseram que ele se arrependeu, né? Não queria fazer uma defesa tão veemente, né? Não esperava realmente que isso fosse dar tanto problema, e deu, né? E some-se a isso o fato de termos tido o presidente, o próprio líder do governo no Senado, né, o senador Jacques Wagner, que votou a favor dessa matéria, sendo que o Palácio do Planalto atuava realmente para colocar panos quentes. Então, temos aí, né, a medida desta reação do Supremo Tribunal Federal. E agora? Bom, agora a expectativa é para uma resposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que já avisou que vai dar uma resposta. Segundo o que me disseram assessores, não vai ser, obviamente, nos mesmos termos do Supremo Tribunal Federal, não no mesmo tom, né? A intenção é realmente baixar um pouco a fervura, e o próprio Palácio do Planalto também já está atuando ali para tentar diminuir um pouco a pressão e está negociando com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com os líderes da base para que essa proposta, né, que agora vai para a Câmara, não seja votada logo, não seja votada no início do ano que vem, se possível, fique aí para as calendas. A posição do presidente Lula é de prioridade apenas para as matérias realmente importantes para o Brasil, segundo a presidência da República, que são, no caso, as propostas que mexem com a economia e aumentam a arrecadação. Fábio. Ô, Caian, e para a gente encerrar, esse clima quente não deve parar por aí, né? Porque o que dizem nos bastidores é que o senador Rodrigo Pacheco tomou para ele realmente essa pauta e outros pontos estarão em jogo a partir do ano que vem relacionados ao STF, como, por exemplo, o aumento da idade limite para entrada como ministro do Supremo, né? E quem sabe um mandato para o ministro do Supremo, não até a aposentadoria compulsória. Depois dos, só me refresca a memória, 75 anos, né? 75 anos. Então haveria um mandato também, quer dizer, são outras pautas aí defendidas pelo presidente do Senado que devem também explodir no ano que vem, né?
Seria um mandato aí mais ou menos de 10 anos, né? E Rodrigo Pacheco também tinha sinalizado nos bastidores facilitar a possibilidade de um eventual impeachment do presidente, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, enfim. Óbvio, a gente está falando de um pacote realmente muito polêmico, porque é um poder, né, atuando na esfera de outro poder. Então a gente já esperava realmente, é óbvio que haveria realmente uma reação. Agora, a dúvida é se Rodrigo Pacheco vai realmente levar adiante, né, uma proposta tão polêmica, com uma reação tão dura e principalmente sabendo que não tem o apoio do Palácio do Planalto. É bom que a gente lembre, né, Rodrigo Pacheco é mineiro, né, gosta ali, né, como é tradicional na política do Estado, né, de fazer uma negociação de bastidor ali, ele raramente vai para o confronto, né? E ano que vem é um ano de eleição municipal. Então é muito importante para Rodrigo Pacheco, que está de olho realmente no governo do Estado, ter ali, né, uma articulação com o governo, mas ao mesmo tempo ele está fazendo ali uma ponte, né, com os bolsonaristas, o pessoal ali da direita, o pessoal conservador que tem ali, né, por exemplo, no governador Romeu Zema, um expoente importante. Então ele está pressionado dos dois lados. A dúvida é o que ele vai fazer, se ele vai realmente comprar essa briga ou se vai submergir um pouquinho. Muito bem, Caião Messina com as informações importantes de Brasília. Obrigado pela participação mais uma vez, Caião. Um abraço.